Muitas pessoas vão passar uma vida toda tentando descobrir o seu destino. Porém, muitas delas, além de tentar descobrir o seu destino, elas farão com que Deus cumpra o destino que elas creem que sejam o melhor para a sua vida. Na verdade, elas colocam os seus projetos, os seus anseios, os seus sonhos diante de Deus para que esse propósito se cumpra. E aí é pior ainda, porque quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo de vida e você apresenta para o Senhor no sentido de fazer com que Deus cumpra aquilo, de fazer com que Deus realize o desejo do seu coração, as frustrações são ainda maiores, porque você tem um desejo pré-concebido, você tem um alvo a ser alcançado, você tem um objetivo, e aí você acaba se frustrando. O que fazer então diante de situações como essa? Como que você deve encarar a sua vida? Como que você deve submeter seus pensamentos, seus sonhos, seus projetos à vontade de Deus? Eu quero ler com você, na palavra de Deus para você no dia de hoje, um texto que se encontra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10, onde o escritor vai dizer o seguinte: tudo já foi decidido, sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nessa vida breve sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida, ela é como uma sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, ele traz aqui o ponto fundamental a respeito da vida de todos nós que fomos criados por Deus. Ou seja, não adianta você querer estabelecer um destino, não adianta você querer mudar um destino que já está estabelecido pelo Senhor. Observe que aqui no versículo 10 ele fala o seguinte, que tudo já foi decidido. Ou seja, o Senhor já delineou, o Senhor já determinou muitas coisas nessa vida. E uma delas é em relação ao nosso destino. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso. Irmãos, destino é destino. Quando Deus determina algo nas nossas vidas, resta a mim e a você seguir o plano de Deus. Você precisa ser obediente àquilo que Deus instituiu para a sua vida. Então, nesse modelo, nesse exemplo, o que você precisa fazer é entender qual é o destino de Deus para a sua vida, quais são os planos, quais são os projetos, o que ele desenhou para que você... Quando você tem consciência do seu destino, quando você tem discernimento do projeto de Deus para a sua vida, as coisas ficam muito mais fáceis, porque você vai executar aquilo que já está estabelecido. Você vai se encontrar na sua missão, você vai se encontrar no seu projeto. E aí as coisas elas vão fluir de uma forma mais leve. Obviamente a vida ela é cheia de desafios. A vida ela foi feita para ser superada, para que você transponha os obstáculos, para que você pule sobre as barreiras, para que de fato você triunfe em tudo aquilo que você fizer. Mas entenda que quando você percorre essa jornada, quando você caminha com o Senhor, alinhado com aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, então tudo se tornará mais fácil. É como se fosse aquele quebra-cabeça, né, onde você não sabe como encaixar as peças, mas a partir do momento que você entende o projeto, o plano, essas peças começam a ser encaixadas e aí esse plano de Deus para a sua vida vai tomando forma e vai tomando o desenho que Ele estabeleceu para você. Então que no dia de hoje você tenha consciência dessa mensagem, dessa palavra, que você possa discernir o plano de Deus para a sua vida, que você possa receber com alegria esse plano e que você coloque em prática. Porque também não adianta você entender o plano, entender o seu chamado, entender o desenho que Deus tem para você, mas querer fugir dele ou querer não cumpri-lo. Nós já vimos na Bíblia alguns exemplos, e talvez o mais icônico seja o exemplo de Jonas. Jonas tinha um destino, uma missão, Deus deu um projeto para o profeta, mas o profeta tentou desviar-se daquilo que era projeto de Deus para a sua vida, e ele acabou se dando mal por um tempo,
né, colocando outras pessoas também em risco, e no final das contas ele acabou executando o seu destino. Então você não precisa ser como Jonas, você pode já entender de antemão, colocar em prática, executar, e as coisas se tornarão muito mais fáceis. Se esse vídeo, essa mensagem fez sentido para você, já curte aqui e aproveita para seguir o nosso canal. Eu quero te pedir também que você compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando identificar o seu destino, mas tem andado perdido, tropeçando, dando com os burros na água.